Não receita, vão na minha abrir. opinião. É, não vão Eu abrir. concordo Ô, contigo, Gustavo, mas não vão abrir mão da Eu sei. receita. Exatamente. Né? quanto mais E os longe da times do... câmera tu fica, parece que tu tá no céu. Daí eu olho assim o contraste, parece que o Doda tá no inferno, tá ligado? Vá, cara, até nisso a gente consegue rivalizar. Meu Deus do céu, é incrível. Dizem, né, que se o céu é azul, né, eu tenho meu caminho pré-definido, né? Beleza, estamos começando mais um episódio do canal Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha sobre os dois clubes, Grêmio e Inter, e consequentemente fazer corneta. Eu sou Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os colorados Marcos, que vai mediar a resenha junto comigo, Doda, do Resiliência Colorada, canal co-irmão nosso, sigam lá no Instagram, e Juca, o Alexandre. Do meu lado tricolor, tá o Vinícius Vazata. Vamos começar falando de Grêmio, mas antes vamos dar as pautas para vocês poderem nos acompanhar ao longo desse episódio. Grêmio não tem tanto desempenho, mas tem resultado, tanto que está na liderança do Campeonato Gaúcho. E qual é a pauta do Inter, Marcos? O poder da casa do Internacional, Beira-Rio, fator Beira-Rio no Campeonato Gaúcho. Está sendo decisivo, né? Pelo menos por enquanto. Vamos ver até o Pelo Grenal. menos nós estamos em casa. Vamos ver até o Grenal. Bom, vamos começar falando de Grêmio. Que o Grêmio não tem. O Grêmio não tem. É o líder, o Grêmio não tem aquele desempenho que a gente esperava, né? Aliás, a gente já estava meio que vacinado. Enquanto não vier um 9 tão prometido e tão esperado pela torcida, a gente não vai chegar muito longe em termos de desempenho, né? Agora a gente perdeu o principal jogador por uma lesão, embora o substituto dele, né, Vinícius, o substituto dele, ele vem a calhar nesse momento aí de pré-temporada de luxo, como diz o Raulito, né, durante o gauchão. Acho que pro gauchão nós temos um bom substituto pro Soteldo ali, mas o nosso centroavante ali, o JP Galvão, né, só não perde mais gol que o Valência, né? O que tu tem a me dizer aí sobre esse desempenho e, ao mesmo tempo, esse bom resultado do Grêmio no Campeonato Gaúcho? Eu acho que é bem isso aí que tu colocou, Luiz. A gente carece, sim, de um jogador de melhor qualidade ali na frente no ataque, né? Na centroavança, principalmente. E eu acho que hoje, realmente, o Grêmio ele tem os números, né? A tabela, o resultado que joga a seu favor, porque realmente dentro de campo ali a atuação do time tem deixado bastante a desejar nos últimos jogos, né? E eu acredito que, para mim, pelo menos, isso se deve muito a essa questão do Grêmio estar na liderança, do Grêmio ter a pontuação que tem, muito a uma figura chamada Renato Portaluppi. Eu acredito que o Renato é um cara que ele consegue ter um controle muito bom de grupo, ele consegue identificar as características do elenco dele e motivar e fazer os caras jogarem da melhor maneira possível para aquele momento, e por isso que a gente tem talvez esse resultado de tabela, essa liderança momentânea, né? E porque realmente falta muita coisa ali, falta peça, faltam contratações ali, o desempenho é abaixo, principalmente nos últimos dois jogos aí tem deixado um pouco a desejar, apesar do Grêmio não ter sofrido gols, né? Não ter sofrido gols, que era uma preocupação que eu tinha, mas o sistema defensivo, o ofensivo ali está bem carente, precisa de reforço. Mas, enfim, vamos tocar o barco aí, vamos ver o que vai ser essas próximas rodadas. Eu não sei, essa foi a quinta rodada, ou seja, foram 3 rodadas que o Grêmio não tomou gol, né, Vinícius? Isso aí, nós não tomamos gol pro Brasil de Pelotas, né? Aí não sofremos gol agora nesse último jogo contra o Avenida, e teve um outro jogo anterior ali também que nós não sofremos Juventude. gol. Contra o Juventude, exato. Isso. O problema do Grêmio nesse sentido aí, agora, nesse momento, é a transição, né? É a transição defensiva. Porque o problema propriamente da defesa
quando entrou o Jeromel e Kahneman contra o São José, né? Sim, no jogo contra o Juventude também, se eu não E me aí nós engano, acho. tomamos o gol porque houve o pênalti, né? Houve a Sim, questão num do lance pênalti. infortúnio, num Foi a, lance infortúnio. foi a falha até do goleiro. Ah, mas com relação à transição defensiva naquele jogo, não deixou tanto a desejar. Mas na Sim, sequência, o que eu observei foi isso, assim. Aí tu vê um goleiro seguro, o Marquezinho entrou de 3, entrou em 2 partidas dessas que a gente não tomou gol. O Kaique é um goleiro seguro, né? O Kaique é um goleiro seguro. A gente tem um goleiro titular seguro e tem um goleiro na reserva que vai ter muitas oportunidades agora durante o estadual, que é o Kaique, que é um goleiro seguro mesmo. Mas e os colorados, como é que estão vendo isso, né? Essa questão do Grêmio tá na liderança, não tem um desempenho que é lá essas coisas. Mas a gente olhando o desempenho de vocês também no primeiro tempo dos jogos, bom, depois a gente vai falar sobre o Inter. Mas Doda, dá o teu parecer aí. Cara, o último jogo do Grêmio eu vi no primeiro tempo. Para mim foi quase a mesma coisa que o jogo contra o Brasil de Pelotas. Realmente, que nem é a pauta no nosso programa hoje. Não é um jogo bonito de se ver os jogos do Grêmio. Não que tenha, está tendo algum jogo bonito realmente no Gauchão. Regional normalmente não é jogo bonito, a gente sabe disso. Mas o desempenho do Grêmio realmente parece estar tá bem abaixo. Muito se deve, né, a ausência agora desse ano do Soares, né, que realmente era um diferencial, não tenho que falar. O Soteldo, acho que agora foi o primeiro jogo? Ou foi o segundo sem o Soteldo? segundo já, eu acho. Foi o segundo? Não, Primeiro. é que contra o Brasil É de que ele se Pelotas, machucou contra o Juventude. contra, Não? contra, Contra o contra o Brasil de Juventude. Pelotas ele não entrou como titular, né? Ele entrou no segundo tempo, né? Sim. Isso. Jogou alguns minutos aí, ele lesiona no Juventude e agora não tem esse jogo contra o Avenida. Cara, então é bom até para o próprio grupo também, né? Primeiro jogo sem o cara que estava sendo falado por todo mundo, vai lá e ganha. É bom para o grupo do Grêmio também, bom até para o Renato ver que, olha, o pessoal deu uma resposta, né? Enfrentando as adversidades de campo ruim, enfim, a gente sabe como é que é no interior. Mas a defesa do Grêmio, cara, eu vejo muitos gremistas falarem, né, não só aqui, mas a gente vê em grupos, em rede social, tomou 3 gols só, né? E, cara, mas 2 foi só num jogo, só que foi no primeiro contra o Caxias. E vem agora 3 jogos, eu acho que sem tomar gol. E no jogo que tomou gol depois foi numa goleada de 4-1. Acho que tava 3-0 pro Grêmio, eu acho, ou tava 4-0, não me lembro agora, quando o Zequinha fez o gol. Não me recordo Tava agora. 4-0. Então, cara, aí o time já tá relaxado, jogo jogado, tranquilo, então beleza. Então, cara, por mais que o desempenho possa não parecer aquilo tudo, porque a regra do Grêmio é alta, é Jeromel e Kahneman durante anos. Então fica complicado. Qualquer um que viesse da base ou de fora vai enfrentar em 3 jogos que não tiver uns 3 desarmes, que nem o Kahneman faz, ou umas 5 antecipadas, que nem o Jeromel cansou de fazer, não, já tá abaixo. Mas é um gol a mais sofrido que o Inter, por exemplo, que tomou só 2, e é líder do campeonato, cara. Então, assim, cara, é muito mais o torcedor querendo mais, óbvio, que é o normal isso aí, mas no final, cara, daqui a um pouco, cara, pode passar o campeonato todo assim, sem ter umas grandes apresentações e ser campeão, cara. Fazendo um a zerinho aqui, um a zerinho ali, a lá Corinthians, naquele campeonato brasileiro lá em 2015, 16, não me lembro ali, que era o Carille. Jogo horrível. Os jogos do Corinthians eram horríveis de se ver, mas era efetivo, cara. Então, a efetividade é muito importante. O Marcos está voltando hoje, né? Tá voltando ao canal, né? Tá estreando na 4ª temporada. Dá o teu parecer se tu quiser falar sobre o início da temporada, o que tu viu de Grêmio e Inter até aqui nessas 5 rodadas jogadas. Nessas 5 rodadas o Grêmio não apresentou absolutamente nada, né? O Internacional ainda até apresentou alguma coisa, mas o Internacional a gente vai falar depois. O Grêmio, eu fico impressionado com o seguinte, quem foi o vice-campeão brasileiro ano passado?
Foi o Grêmio, né? E a diferença de o time do ano passado para esse é o centroavante. Que fez Só e o Soares. calma, fez e aconteceu aqui, né? Todo mundo deu bola de ouro pro cara. Enfim, não foi nem artilheiro, não foi artilheiro de nenhum campeonato que ele jogou, mas beleza. E aí ele vai para os Estados Unidos e lá ele não consegue fazer nada. Para te ver como tá nivelado por baixo o campeonato brasileiro e o futebol do Brasil. Tá nivelado por baixo. Lá ele não faz nada. Tomou uma goleada de 6-0 agora com o amigo dele. E daí eu vejo assim o Vinícius falando: o Grêmio precisa de reforços. Vinícius, o Grêmio com esse time foi vice-campeão brasileiro. Ele ainda tem um acréscimo melhor que o Soteldo é mais jogador do que o Ferreirinha. Então, assim, é pré-temporada pro Grêmio. Como é pré-temporada pro Internacional também. Eu vejo assim, também com a torcida um pouco. A torcida não é um pouco, é muito passional. E a torcida do Rio Grande do Sul é muito chata. Não dá para aguentar. Porque há uma semana atrás estavam queimando o Nathan Fernandes, dizendo o que aconteceu com o Nathan Fernandes. Não joga mais nada. Só tá querendo fazer firulinha. Só tá querendo dar toquezinho. Só tá querendo fazer assim. Aí ele faz um gol contra o poderoso Avenida. Faz o gol da vitória. E agora ele já é o substituto do Soteldo. E agora ele já serve para ser titular, pelo menos no gauchão. É interessante o que passa na cabeça, não só do gremista, mas do Colorado também. A gente tem muitas questões dentro do Internacional que todo mundo diverge. Então, veja assim, o Grêmio ele tá numa pré-temporada, ele tá se restabelecendo. Falta o Luizito Soares, faria falta em qualquer outro time. E o JP Galvão, ele não serve para jogar no Grêmio. Não serve. A gente olha, ano passado ele não fez nada, esse ano ele não fez nada também. Estão queimando o André, o centroavante. Eu acho que deveria dar chances pro André. Como deveria dar chances para mais jogadores da base no Grêmio. Tá faltando jogadores para certas posições? Chama a base. Só que o problema, né? O cara ele não pode. Ele erra uma vez e já queimam ele. A torcida pega no pé do cara. Então é meio complicado, assim, virar jogador profissional no Rio Grande do Sul. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que o Grêmio ele tá sendo o líder do campeonato, ele tem méritos por isso. Não perdeu uma e todas as outras 4 ele acabou ganhando, diferente do Inter, que perdeu uma, empatou uma e ganhou 3. Então eu vejo assim, o Grêmio tem seus méritos, tá jogando o que consegue no momento. O problema só que fica na ânsia de assim, quando vai vir o centroavante. Se tivessem passado por cima disso e colocado o André como centroavante titular, eu acho que não estaria passando por essa situação. Olha, a coisa mais lúcida que tu falou foi o final. Acho que até vou pegar pelo final ali. Acho que não foi só o centroavante que a gente perdeu o Soares. E a gente cansou de debater aqui o que ele representou nesse grupo que está jogando hoje. Nesse mesmo grupo que está jogando hoje. Ele era mais de 50% do time, mais de 70% do time em determinadas rodadas. Então não foi só. Isso é o papo, inclusive, de um dirigente nosso, que disse numa entrevista que realmente, no papel, foi só o Soares que saiu. Mas em termos de resultado, no papel, o Cristaldo é melhor que o Alan Patrick. E a gente sabe que não é. E eu também quero falar sobre o Cristaldo antes de passar para o Inter. Mas, assim, o André, ele tá assim como o Nathan Fernandes, o André vai ganhar oportunidade nesse gauchão sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele não vai começar como titular, talvez, porque o Renato vai insistir no JP, tem que botar ele. Ele é um jogador caro, inclusive. Ele tem que entrar, ele tem que apresentar alguma coisa, ele vai ganhar mais oportunidade. Só que ele vai perder espaço, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, ele vai perder espaço pro André Henrique. Sem dúvida alguma. Não é isso? O que tu acha? Então, bom, fala. Vamos fazer o seguinte. Tem mais 6 jogos da fase de grupos. Tem mais 6 jogos.
Eu quero ver quantos jogos o André vai ser titular ou vai entrar e quantos jogos o JP Galvão, que a torcida não aguenta mais, vai ser titular. Depois disso, daí eu quero ver qual vai ser a situação e eu quero ver se também o Nathan Fernandes errar algum passe ou acabar entregando alguma coisa, se a torcida do Grêmio não vai acabar queimando o cara também. Isso também é uma ressalva importante. O torcedor tem que ter paciência. Ele tem que ter paciência. O guri é novo, o guri é promissor, o guri tem talento, não foi só um golzinho achado ali. Foi um golaço. Foi um golaço. O Luan não faz falta? Vou passar. Como é que é? O Luan não teria uma oportunidade nesse gauchão? Eu acho que Eu não teria. sei, cara. Mas aí tem que ver como é que ele tá, né? Como é que ele tava. Por que o Grêmio não quis insistir em manter ele pelo menos no gauchão? Muito estranho isso. É. Eu tinha certeza que, pra mim, o Luan era pra esse ano no Grêmio. Não Mim, ano passado. Ano passado era recuperar o CPF. certamente, Doda, certamente eles viram alguma coisa em bastidor que a gente não viu. Pra eles sequer manter o cara. Eles estavam vendendo camiseta. Estavam vendendo camiseta com 7. Estavam fazendo promoções. É que parece que ele parou com a putaria. Daí perderam o interesse. Às vezes acontece. Juca. Bom, o Grêmio tá jogando pro gasto, né? Tá jogando pro gasto, mas é o suficiente para confirmar o favoritismo dele, né? Que, na minha opinião, entrou como favorito no campeonato, foi vice-campeão brasileiro, merecido, né? Foi a segunda melhor equipe de futebol brasileiro ano passado. E vem jogando pro gasto aí. O Inter tá correndo por fora. Agora, eu vejo que o problema do Grêmio vai ser logo ali. A gente está se aproximando de uma Libertadores. E eu tenho falado aqui, sempre que posso, e tenho oportunidade, que esse elenco do Grêmio, em todos os setores, nos 3 setores, defensivo, médio e ofensivo, é absolutamente suficiente para encarar uma Libertadores da média. O Grêmio precisa se libertar do Suárez. O Suárez já era, terminou, acabou. Tem que contratar um centroavante bom, não vai encontrar um centroavante do nível do Suárez. E então eu vejo que o Grêmio precisa olhar isso aí, esquecer vestiário, gramado, campo. Isso vale pro Inter também. O gauchão é assim mesmo. Não tem que criticar as estruturas dos times do interior. Tem que ter vontade de jogar, ir lá e prestigiar as comunidades e fazer o possível, né? Eu acho que o Grêmio vai ter problema logo aí adiante. O substituto do Soteldo, naturalmente, por uma infelicidade se lesionou, mas estava visto, né? O Gustavo mesmo comentou aí. Um jogador que estava com problemas lá no Santos, mal era relacionado, com problemas disciplinares de relacionamento lá. Chega aqui, faz uma pré-temporada de 6 dias e sai jogando de praticamente 70, 80 minutos por jogo, performando, voando, abriu a coxa. Ainda bem que foi na arena, se fosse no interior, iam culpar os gramados do interior. Essa adesão do Soteldo ia ocorrer em qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que o substituto dele, pelo menos no primeiro momento, é o Nathan. O Nathan Fernandes, que fez o gol agora contra a Avenida, né? Numa jogada individual, aliás, um belo gol, né? Uma jogada individual e um bom arremate. Resolveu o problema ali do Grêmio. Mas vem jogando o suficiente para ser líder do campeonato, vai classificar, assim como o Inter, etc e tal, mas eu vejo logo aí o Grêmio vai começar a ser mais exigido e vai precisar reforçar o seu elenco. Parece que essa janela é até 7 de março para inscrever, né? No Gauchão é até meados de fevereiro agora, 17, 16. 18, 15, 16. 16, mas quem não chegar até 7 de março não adianta chegar mais, aí tem que esperar a janela de meio de ano, né? Mas estão falando aí, hoje eu vi na imprensa que pode ser anunciado um pacote de contratações. Quanto ao centroavante do Grêmio, olha, esse JP Galvão, se não tivesse vindo da Itália, se não tivesse uma gripe de quem jogou no exterior, ele já não seria mais escalado. Tá? Ele veio da Turquia, ele estava na Turquia, ele era reserva do Valência. Sim, mas foi seleção italiana, etc e tal. Olha, não joga Perdeu para absolutamente Macedônia. nada. É um jogador muito insuficiente para o Grêmio, pesado.
Esse o JP Galvão, esse para ganhar 1 milha, olha, haja empresário. Como os dirigentes da dupla Grenal, isso vale para o Inter também, viu? Não dá para passar a mão em nenhum. Contratam mal jogadores que, pelo fato de estarem no exterior e têm uma convocação, alguma coisa assim, para alguma seleção, né? Contratam o cara, eu acho que contratam por vídeo. Uma avaliação mais bem aprimorada, mais bem detalhada, mais profissional de qualquer dirigente, não teria trazido um jogador como o JP Galvão. Agora faz o quê com um jogador de quase R$1 milhão de reais por mês? E eu vou falar nisso quando eu falar do Inter. Porque tem um centroavante aí que o Inter contratou com fama, com grife, que não está jogando absolutamente nada. E eu já estou achando que não joga nada também. Quem joga é o que entrou. Nós vamos falar de Inter, mas quem joga é o que entrou contra o Caxias e resolveu o problema do Inter. Então, para finalizar sobre o Grêmio, eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer alguma coisa para contratar para não ficar no início, meio do caminho na Libertadores, que é o grande desafio do Grêmio na temporada, né? É a Libertadores, né? Bom, eu vou retomar o assunto sobre o Cristaldo, né? O JP Galvão, eu acho assim, o que o Juca falou foi... me representa. Eu acho que assim, esse jogador, ele de fato, ele foi contratado, foi disputado, inclusive, a contratação, nós disputamos com o Botafogo, antes o Botafogo tivesse levado. E o Botafogo não levou nem o título, que dirá o JP. Cara, sobre o Cristaldo, assim, eu recebi uma crítica numa postagem nossa no Instagram, em que eu tinha colocado o JP e o Cristaldo no mesmo saco, né? Eu tinha dito no post que o Grêmio está esperando alguma coisa de JP Galvão e de Cristaldo, sendo que na temporada passada eles mostraram que não servem para ser solução de nada. Por isso que existe essa expectativa por nomes, sabe? Talvez até a diretoria esperasse que saísse alguma coisa desses jogadores agora, não duvido. Tá para sair um anúncio aí de um pacote com 3 ou 4 jogadores, que talvez contemple exatamente essas áreas aí que o Juca colocou, todas as áreas, né? O ataque, o meio e a defesa, sabe? Então, acredito nisso, acredito que vai sair, acredito que tenha um prazo, inclusive para eles jogarem o gauchão, então, ou seja, até o meio de fevereiro o anúncio tem que ser feito e eles têm que estar inscritos. Sobre o Cristaldo, Vinícius, não sei se tu concorda comigo, mas vê aí, eu vou passar a palavra para ti. O Cristaldo é um bom jogador. Quando a bola chega nele, ele sabe o que fazer com a bola. Só que ele não se apresenta. O Doda disse no episódio passado lá, o Cristaldo do ano passado para cá, ele mudou, ele deu uma caída no rendimento dele e tal. Não, continua a mesma coisa. Ele é um jogador sumido. Quando a bola cai nele, ele sabe o que fazer com a bola. Não é? Sim, eu até assim, sabe o que eu penso sobre o Cristaldo? Eu não acho ele um mau jogador, tá? Ele é um bom jogador, só que o problema dele, assim, tudo bem, a gente tem que dar o desconto agora que é início de temporada e tudo mais, só que o problema do Cristaldo é que às vezes ele oscila muito o desempenho dele, sabe? Às vezes ele faz um bom jogo lá, 1 ou 2, e depois ele cai, sabe? Mas ele não é mau jogador e tudo, mas está longe de ser aí uma solução. Só uma observação. Tu disse que ele some e quando ele tá com a bola no pé, ele joga muito bem, mas quando ele não tá com a bola no pé, ele não aparece, certo? Não, eu digo. Não quer dizer que a bola não chega nele. Não, por vezes. Se a bola não chega nele, é erro do técnico. Tá botando ele na posição errada. Pode se o cara com a bola no pé faz e acontece, tu tem que recuar ele para ele vir com a bola e não ele receber a bola.
Pode ser. Isso eu acho que é meio mínimo de futebol. Não O é cara erro que do tá técnico. vendo. Não é. Não, então, Não é. tá, então se a bola não chega nele, ele com a bola no pé, O esquema no meio tá deficiente pra bola não chegar nele. Não é. Justamente a gente precisa de alguém ali que deixe o PP mais solto. Precisa de sei lá, talvez quando voltar o Carbadio, né? Não sei. Ele não busca muito jogo, eu não vejo ele buscar o Não, jogo, que nem o Alan Patrick, que vai no meio dos zagueiros pegar a bola. Eu observei isso também. Ele não Ele não vem, busca. ele não se apresenta. então ele tem que voltar. Ele não se apresenta. Esse é o problema dele. Ele é um bom jogador. É um bom jogador. É bom jogador. Tá? E se for o esquema do técnico dizer pra ele não voltar? Não é. Aí não vai, é. aí vai criticar o Renato. Né? Ah, mas Não é. ninguém não é. ninguém viu o Renato falar sobre isso. O Renato falou sobre o que acontece com o Cristaldo. Não, o Daqui um Renato pouco falou, o Renato tá falou na avaliando que tá coletiva. Na última coletiva ele falou sobre o Cristaldo. O que ele falou? É a questão assim. O problema do Cristaldo muitas vezes é a questão de ele não voltar. Esse é o problema. Mas também, claro, que se tivesse um meio de campo que fizesse a bola chegar mais nele, ajudaria, né? O jogo dele. Talvez o esquema, e aí vai, eu tô tentando achar aqui até a crítica do nosso seguidor aqui no Instagram, que ele colocou num texto meu a respeito disso. Ele diz, não, o jogo, a forma como o Grêmio tá jogando não tá favorecendo o futebol dele. Mas aí a gente vai mudar o restante para ele se encaixar, sabe? Se incomodar no City. Eu acho que o ano passado ele ganhou banco, né? Agora ele não tá ganhando, ele tá ganhando mais rodagem, né, nesse sentido. Ele tá ganhando oportunidades. É que o assim, jogador... hoje para nós jogar sem o Cristaldo, a gente tem que mudar o esquema. A gente tem que jogar com 3 volantes. Porque a gente não tem outro meio armador ali, não. Tem que jogar com 3 volantes. Pois é. Então, Esse... se ajustar o Cristaldo. O jogador bom, ele se adapta a qualquer esquema. Tem isso também. Essa é que é a verdade. O jogador bom, ele não pode se apagar, sumir do jogo, virar um profissional desleixado porque o sistema não o favorece. Não, esse jogador, se ele é assim, ele precisa se reinventar ou ser dispensado pelo Grêmio, porque não é possível. E se ele tá na posição errada? Mas aí ele precisa conversar com o treinador. Não só com o treinador, Juca. Eu vejo jogadores, assim. Entre os próprios jogadores, olha só. O fulano que é assim, ó. Seguinte, ó, eu fico melhor para o lado esquerdo. Vamos fazer isso aí durante o jogo. Entre eles. Isso é fundamental. Olha, eu não me sinto bem aqui, eu não estou produzindo, eu sinto que eu posso produzir mais, etc. e tal, de uma outra forma. Porque eu fico pensando assim, ó. Desse jeito não dá. Dentro do jogo, se a bola não chega em ti, ou tu se movimenta, ou tu recua. Então, se tu te movimentando ainda, o passe não chega em ti, tu volta, pega a bola, aí tu passa. Mas aí é um problema, né? Não sei o que acontece dentro do Grêmio, dentro do vestiário, não sei. Então, minha opinião é essa. Bom, vamos falar de Inter agora. Vou passar a palavra para ti, Marcos, aí tu conduz a mediação da resenha, lembrando da pauta aí, né? O Inter Podemos falar já do maior do Sul? O maior do Sul é quem tem mais títulos nacionais e internacionais. É o Grêmio. Enfim. Mas então não vamos nem falar então, porque é gauchão, não vamos falar. Vamos começar só quando começar o Nacional. Que aí o Nacional quando a gente nós pode começar a falar de Grenal também, quem é que ganhou mais Grenal também, daí vai começar essas paradinhas aí. Nessas horas tudo favorece o Grêmio. Nessas horas tudo favorece. Mas enfim, né? Não vamos falar de coisas pequenas que é o Grêmio. Gurizada, temos então o quê? A gente acabou perdendo pro Guarani de 2-1, empatou com o São Luís, os 2 jogos fora. Contra o Guarani a gente entrou com um time reserva. Não vejo que, tipo assim, claro, óbvio, deveríamos ter ganhado, mas eu vejo o time muito mais nervoso para tentar empatar o jogo do que de fato tentando jogar o que sabe jogar. Então acaba entrando no fator Beira-Rio. No Beira-Rio a gente ganhou 3 vitórias, a gente fez 3 vitórias. Contra o Caxias, o último jogo, Ipiranga e o Avenida. Doda,
como que tu tá vendo o início do Campeonato Gaúcho no Internacional, as vitórias em casa, como que o Inter tá jogando fora? Cara, eu acho incrível como tem time que consegue perder pro Caxias, né? Mas beleza. Cara, é um bom... Essa piada nunca vai falhar. Cara, o fator Beira-Rio... Vocês ganharam do Caxias o ano passado, né, no Gauchão, foram pra final. perdeu. Não. 2024. Não conseguiram 2024. ganhar, não conseguiram ganhar. A gente tá falando em 2024. Ah, bom. Vamos ver como é que o Grêmio vai com o Guarani de Bagé. Tá? O gramado é quase igual. Pô, o Grêmio tá precisando do centroavante, contrata o centroavante do Guarani. É o Mamá, né? Mamá é o... Como é que é? Mamá é o goleiro. Ah, é o goleiro. É o goleiro. É o goleiro. Cara, esse início do Inter, cara, é que nem o Raul fala, né? Realmente é uma pré-temporada de luxo ali pra gente ter algumas certezas, né, cara? Que nem hoje, que saiu hoje aí a possível lista de dispensa do Internacional. Tem nomes ali que eu concordo 101%, como Luiz Adriano e Campanharo. Para mim não dá. Obrigado, Luiz Adriano, pelo gol lá contra o Ali, lá 150 anos atrás. Beleza, valeu, obrigado. Mas não dá. Campanharo, cara, se é para ser colorado, deixa o Marcos, deixa o Juca. A gente é colorado, sabe? Não preciso ter um colorado jogando. Beleza. Porque tu não falou, serve Raul. pro PH também. Eu não preciso disso aí. Eu preciso de profissional do futebol, não torcedor que entra em campo. Ponto. Porque tu não falou o nome do Raul, o Raul não é colorado? Tem esse detalhe também. Mas beleza, isso aí é só pro corte. Ele não tá presente. Cara, um nome que pra mim não... aí no particular, que é o Gabriel. Gosto, acho importante um jogador que nem ele. Porém, o Tchatcho não gosta do estilo de jogo, porque ele é muito mais quebrador de bola na teoria. Ele não é, a saída de bola dele talvez não seja tão boa, né, sei lá, nos critérios do Tchatcho ali. Mas é um nome que eu não gostaria. E o Gabriel Barros, cara, ele fez alguns bons jogos no final do ano passado. Tanto é que a torcida, pô, cara, quero ver esse guri no gauchão. Mas será que 5 jogos basta? Cara, às vezes no futebol a gente não pode perder tempo. A gente sabe que tem que dar tempo pro pessoal. É muito complicado. Mas daqui um pouco emprestar esse cara ou devolver, eu não sei como é que é o contrato do Gabriel Barros aí. Porque assim, uma coisa que o Cudê falou é verdade. Chance estão tendo. O DP não é outro. Estão tendo chance, estão tendo a famosa minutagem. Quem não tá sabendo aproveitar, velho, vai embora. Dispensa. Isso é uma coisa que eu gosto dessa parte na direção. Olha só, não tá legal? Fala com a comissão. Isso aí era até com o Mano também, não só com o Thiago. Porque foi um monte também no início do ano passado também. Cara, mas só uma observação, o Depena ele não tá jogando na lateral? Na lateral esquerda. Não, o Depena eu nem queria que fosse. Pra mim é um bom. Pra meio campo ali, pra mim ok. Pra reserva ali, pra algum outro jogo, beleza. Pra lateral, realmente não. Mas eu não acho errado a ideia de pegar o Depena e testar na lateral esquerda. Eu não acho isso errado. Como foi testado o Rômulo ano passado na lateral direita, ele jogou uma boa partida. Como o Igor Gomes, que é zagueiro, jogou na direita e foi direitinho. O Hugo Malho jogou de zagueiro, foi bem. Então, tipo, os testes, ok. Só que o Depena já teve 2, 3 partidas esse ano na lateral esquerda e não dá, não tem condições, não veio, sabe? Então, assim, serve mais para realmente um preparatório para o que vai vir pro resto do ano, que é o Brasileirão, que é o foco total nosso. Cara, e assim, a base ali, cara, feliz pelo Luca. Eu sou um cara que sempre critiquei muito a base, assim, pela maneira que ela ficou desleixada. O Juca vai vir daqui um pouco falar também. Ficou muito mal contado a saída do Gustavo Grossi. Por mais que ele tenha ou não feito um bom trabalho. Mas se tu é contratado e tu diz que é 5 a 6 anos para dar resultado e tu é cortado em 3, tem que ter um motivo. A nota de demissão dele, cara, foi muito simples da parte do Inter. Eu achei muito simples. Para um cara que... Espera um pouquinho. O cara foi cotado em times da Europa por causa do trabalho dele no River. O cara, na função dele, é o melhor da América Latina disparado. Isso aí não sou eu. Isso aí é os dados que estão falando. E o Inter venceu uma disputa forte para buscar ele.
só aquilo ali. Então, seria necessário ter algum tipo de entrevista. Ó, a gente esperava isso, isso e isso. Mas ele entregou só isso. Beleza. Porque ficou muito estranho. Realmente ficou muito estranho. Mas, cara, eu queria ver a base voltar. Não é título. A dar gente pro profissional. O Luca, isso aí, pô, cara... Há quanto tempo a gente pede Luca, né? No lugar do Luiz Adriano. Daqui um pouco uma outra contratação que o Inter faça ali. Mas será que era necessário tal contratação? Será que em casa não dava para resolver? Então, cara, essa parte, assim, eu acho que tá um pouquinho conturbado, assim, no negócio da base do Inter ali. Mas em relação ao campeonato, a força do Beira-Rio, que são 3 jogos, né, que é a nossa pauta hoje, 3 vitórias, nenhum gol sofrido no Beira-Rio. Provavelmente esse vídeo vai ser uma zica pro próximo jogo. Juca. Bom, Palavra já estão é tua. falando no Inter do Beira-Rio, fora do Beira-Rio, né? Porque realmente o Inter está performando muito, muito melhor no Beira-Rio do que fora. Isso, via de regra, acontece, né? Mas só não pode ser assim, de uma forma tão assintosa, né? Acontece que o treinador também, ele está dosando os jogadores e na concepção dele, os titulares, quando o Inter vai ao interior, são preservados, né? E saem no banco de reserva, né? Então, é natural que jogue um pouco menos no interior. E, além disso, a meu ver, é uma certa falta de vontade, né? Um pouco dispersos os jogadores quando entram para jogar no interior. Eu não tenho visto gramados tão ruins assim aí no interior, exceção ao gramado do São José, que é aí de Porto Alegre, que eu considero um crime, entre aspas, né? Eu vi ontem o jogo do meu Guarani aqui de Bagé contra o São José. Eu não consigo imaginar como é que possam permitir que ocorra um jogo de futebol profissional num campo daqueles, né? Mas com relação ao Inter, assim, ó, o Internacional, as contratações, as tão badaladas contratações, viu, Gustavo? A gente tem que começar a analisar já essas contratações que já tiveram, alguns jogadores já tiveram uns quantos jogos aí, né? E já dá para a gente começar a comentar, criticar, elogiar, né? Lucas Alário. Olha, eu não estou vendo nada, não vejo valência nesse jogador. Ele tem dificuldade de se movimentar, ele não consegue dominar uma bola, ele cabeceia mal, ele não faz pivô, ele não participa. Tá? Se tivesse vindo do interior do estado, já estava execrado. Do interior de São Paulo ou aqui do Brasil, já estaria execrado. Mas ele veio da Alemanha e jogou bem no River 2 ou 3 temporadas, né? Mas ele precisa mostrar mais, é um jogador caríssimo. Caríssimo, eu não estou vendo valência alguma nesse jogador. Eu não quero crer que o Inter se meteu numa enrascada com o Lucas Alário. Robert Renan, zagueiro faceiro. Eu não quero zagueiro que drible e que faça jogada bonita. Se ele quiser ser um zagueiro driblador, ele que mude de posição e peça para jogar no meio. Esse jogador quase entregou 2 bolas, hein? Já, querendo enfeitar, né? Não me agrada nada esse zagueiro por enquanto. Tá? Então, o mercado também entregou. Não, o mercado entregou, jogou mal aqui em Bagé, mas esse tem crédito, né? Esse é difícil, esse não é driblador. Agora, das contratações, a que para mim está performando e serve, e eu acho que pode ser até titular, mas se não for, vai ser um reserva de luxo, é o Johan. Esse sim está mostrando, foi uma contratação de qualidade e útil, né? E como eu sempre disse, a melhor contratação do Inter não chegou ainda, que é o Borré. Esse sim, esse joga, né? Esse fez 58 gols no River, né? É um excelente jogador, mas por enquanto as contratações estão deixando a desejar, exceção ao Johan, né? Sobre a base mas eu não sei se é uma coincidência, né? O rapaz saiu, o Gustavo Grossi, o Luque entrou, performance, surgiu o Gustavo Prado, né? Que eu gostei muito da movimentação dele em campo contra o Caxias, o meio-campista que entrou, que o Cudê lançou, 17 ou 18 anos, bom tamanho, participativo, né? Eu acho que a gente vai ter um bom jogador aí, Dono, né? O Gustavo Grossi, eu
Eu não posso conceber que um profissional venha para fazer um trabalho de base num clube que precisa lançar jovens para ontem, né? Inter e Grêmio necessitam lançar jovens para fazer caixa, né? Porque sempre vão ser times no cenário nacional, até internacional, cujos orçamentos não contemplam a necessidade. Então, a base é a galinha dos ovos de ouro. E um profissional chega dizendo que precisa de 5, 6 anos para começar a aparecer o seu trabalho. Olha, então não é aqui que ele tem que trabalhar. Não é aqui. Quando ele chegou, tinham jovens com 14, 15 anos que hoje já estão com 18, 19 e não apareceram. Olha, o trabalho do Gustavo Gross, para mim, foi péssimo. Eu acredito que o processo de formação de jovens na Argentina é diferente do que aqui no Brasil. Né? Talvez tenha sido aí o erro do Inter em trazer esse profissional que tão bem trabalhou lá, mas aqui no Inter deu errado. Futebol de salão, nada. cara. Futebol de salão foi uma das promessas que teve e não foi cumprida. Salão? Como assim? Porque a Argentina, 90% da base inicia no salão com 7, 8, 9 anos. Que é o baby que eles chamam lá, né? Futebol de salão. É futebol de salão para toque, domínio. E não teve. Aqui. Sobre as saídas aí dessa lista, esse pacotão, olha, eu acho que o único que dá para, na minha opinião, evidentemente, para dar uma reavaliada, eu acho que precisa ser melhor analisado, é o Pedro Henrique, que é um jogador de escape ali pela direita, para jogo fora do Beira-Rio, no Brasileirão. É um jogador cujas características são interessantes. Agora, os demais, eu concordo. O Gabriel é volante que dá toquezinho pro lado, passezinho curto, não joga na vertical. O Campanharo é ruim, com todo respeito ao rapaz, não joga absolutamente nada. O Gabriel Barros, idem, não joga nada também. E o Luiz Adriano, por favor, né? Luiz Adriano, quanto tempo ficou bloqueando esse rapaz, o Luca? Quanto tempo nós poderíamos ter dado muito mais chance ao Luca ano passado? Não, mas tem o Luiz Adriano, veio da Europa, não sei o que lá, etc. E tal. O Luiz Adriano é ex-jogador, né, cara? Mas, enfim, eu acho que o Inter e o Grêmio devem ficar em primeiro e segundo, né? Na geral, né? E depois ali o que vai definir, talvez, vai ser a campanha na geral para ver nas finais lá quem vai decidir em casa e ter a maior vantagem, né? Porque o Grêmio pega quem amanhã? O Grêmio pega o Novo Hamburgo. E o Inter? O Inter joga com Lanterna Santa Cruz. Além de uma provável derrota, Pedro Yarley é o novo treinador de Santa Cruz. O Yarley é. Que bom, que legal. E o Yarley, o nosso Yarley, ex-Inter? Sim. Isso. Sim, primeira experiência dele como técnico. Ele estava na chave, mas acho que ele não chegou a treinar o principal, né? Aliás, sobre o mercado da bola, o treinador que adorava dar deixadinhas pro Inter em entrevistas em final de jogo foi demitido hoje. Tomou 3-3 ontem do Novo Horizontino. Mano Menezes, tchau pra ti. Fiquei bem feliz. Quer dizer, triste, né? Eu queria que ele continuasse. Vinícius, como tu vê o início do Internacional no Campeonato Gaúcho? As vitórias do Beira-Rio Eu acho que bem essa parte aí, o Inter ele se mostra bem, né, quando joga dentro de casa, no Beira-Rio, tem um bom desempenho, né? Claro que ainda por ser início de temporada e tudo isso é natural, talvez falte um ajuste ali ou aqui, mas eu acho que o time no geral tem um bom desempenho em casa e acredito que nos jogos ali fora, que o Inter teve alguns insucessos, se deu eu vi alguns comentários de algum erro de estratégia, alguma coisa assim, talvez uma preservação em excesso por parte do Cudê em relação ao grupo de jogadores, e eu acho que é isso, acho que o Inter tem o Beira-Rio aí como um forte aliado nesse início de temporada, nesse início de gauchão, e precisa rever o desempenho dele fora de casa. Gustavo. Cara, Fala o que tu tá com vontade de falar. Eu queria ouvir o Juca falar sobre as contratações. Ele falou de um atacante ali, centroavante, que talvez vocês tenham contratado,
por engano e tal, eu achei que ele ia falar o Valência, mas ele falou o Alário, né? Então, Lucas Alário. sobre o Alário, ele tá quase um ano sem jogar, né? Ele tava parado aí desde abril do ano passado. E Ele é um assim, jogador pesado, né? Nunca foi jogador de movimentação. isso, E então eu acredito até que ali seja uma questão de ritmo mesmo, né? O Borré, que o Juca falou também, existe o Borré do River e existe o Borré que joga na Alemanha, né? Tudo vai depender de qual Borré que vai chegar aqui. Pode ser que o Borré... Mas lá ele tava jogando bem também. Não é o que eu tenho aqui de informação, Marcos, mas se tu tem uma informação mais precisa aí, compartilha. Não, ele é titular do Werder Bremen. Ele é titular do Werder Mas Bremen. onde é que o... Ele e o Alário ganharam o título pelo Frankfurt. O Borré fez gol no Barcelona. Sim, mas onde é que tá o Werner... O Gabiru também fez. Onde é que tá o Werner Brenner na tabela do campeonato alemão? Agora já tá chegando no meio da tabela. Tá escapando. Eu não sei como é que ele foi ontem. Werner, o Borré. Eles estão botando ele na reserva lá. Estão botando ele na reserva depois. Mas ontem depois que ele botou ontem. a camisa do Internacional, ele entrou pra reserva. E eles contrataram já uma revelação do campeonato norueguês. Mas e foi para lá. mas isso não significa que eles vão liberar. É um clube que não precisa de dinheiro, parece ser um clube muito bem financeiramente. Vão deixar ele numa geladeira lá até o verão deles lá. Só vão liberar. Curiosidade, o Werder Bremen ganhou. Então ele praticamente se livrou do rebaixamento. Botaram o Borré no banco e o Werner Bremen começou a ganhar, tá no meio da tabela agora. Não, mas já é o terceiro ou quarto que ele tá no banco, Marcos. Desculpa, ele entrou no segundo tempo. Gustavo. Então... Ele vem desde da foto com a camisa do Inter, ele vem sendo preterido lá por outros atacantes e praticamente eu não tô conseguindo entender o Gustavo. Eu não tô conseguindo entender assim de ser. Tentando falar. Eu não tô conseguindo entender o Gustavo. O Gustavo ele tá falando mal do Borré em questão tipo, de como que ele tá. Mas era sonho dos gremistas o Borré jogar pelo Grêmio. Desde do ano retrasado, eu acho, a princípio. Outra que eu via muitos gremistas falando que o Alário era mais jogador. E que a dupla de sonhos do ataque do Grêmio. E que a dupla de sonhos de ataque dos gremistas era Borré e Alário. E daí eu vejo o Gustavo querendo dar uma letrinha. E eu falei mal que na verdade vocês não ganharam a disputa, não conseguiram pagar o que deve ser pago. Eu acho que vocês não pagam muito bem. Dão R$1 milhão pro JP Galvão, acho que ele vai fazer alguma coisa. E aí ficam agora desmerecendo as contratações do Internacional. Eu não tô conseguindo entender o Gustavo. Ano passado o Borré valia, agora não vale? Tu não tá conseguindo entender porque tu não tá deixando eu falar. E eu falei alguma coisa a mais, eu falei alguma coisa mal do Alário. Quem criticou a atuação do Alário e tá preocupado, inclusive, é o Juca. Eu disse que é uma questão de rodagem. Ele tava quase um ano sem jogar. Então tu não tá ouvindo o que eu tô falando. Tu não tá ouvindo. Tu só quer me criticar. Sim. Com relação ao Borré, traz os números do Borré. Eu fiz a brincadeira aqui, o Juca me trouxe informação. O Borré tá no banco há umas 3, 4 rodadas. Aí o Werner Brenner tá no meio da tabela agora. Agora que ele foi pro banco, o Werner Brenner já avançou na tabela. Então, cara, vai com calma, Marcos. Vai com calma. Não, o nome do programa não é corneta pra gente ficar o tempo todo fazendo corneta. A gente tem que discutir assim, aqui. Na temporada 2023-2024, pelo Bremen, o Rafael Borré jogou 17 partidas e 4 gols. Ele fez mais gols, foi no Frankfurt. Lá ele foi melhor. No Frankfurt. Eu vou tentar 22, 23. Um gol a cada 4 jogos, então. A grande fase da carreira dele foram as 3 temporadas no River, ou 2,5, que ele fez 58 gols. Como é que foi o sorteio do ano passado?
Cara, é que assim, ó, Como é que foi o sorteio sabe qual é a minha opinião sobre essas coisas, assim, quando a gente começa a comparar dado de jogador que tá na Europa, que tá não sei. Cara, eu acho que não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. Futebol brasileiro é outro nível, é outra Por isso que eu queria coisa. chamar o Soteldo. O Como é cara que foi o pode. Soteldo do ano Por passado? exemplo, o Borré, eu acho o Borré um bom jogador, cara. Só que eu não sei É como ótimo ele vai jogador. performar aqui, cara. Ele é ótimo Não sabe jogador. como é que ele vai. Marcos. Se ele vai se adaptar aqui, se ele vai, enfim. Sobre o Inter. Assim, ó. Como é que foi Ele o é um Soteldo do ano jogador. passado, Ele é um Marcos? jogador novo, né? Ah, o ano passado o Soteldo caiu. Mas como é que foi os números dele? Eu não me lembro. Eu O vou. Soteldo Vocês mal querem jogou ver ano os números do passado. Soteldo? Teve lesão e teve fora da Do titularidade Brasil? razão de Então a grande Porque antes do ano passado ele contratação não do tinha Grêmio. tantas lesões assim, cara. Foi quando ele saiu do Santos. Antes. Ele não tinha tanta lesão. O ano passado ele teve lesões. Sim, ano passado, mas antes disso ele não era jogador com histórico de lesão. Foi quando ele saiu do Santos. Não, ele tá jogando no Santos há 3 temporadas, né? 3 ou 4 temporadas. Ano passado ele voltou pro Santos. Ele tinha ido lá, se eu não me engano, ele tinha ido pro México. Ah, tá. Bom, Mas foi o único clube no Brasil que ele atuou, foi o Santos, além do Grêmio agora, né? Isso. Ele não jogou em outro grande de São Paulo, né? Tá. Sobre o Inter. Fala, Gustavo. Sobre o Inter. O jogo contra o Guarani de Bagé, eu concordo que realmente o Inter começou com os reservas. Mas o segundo tempo todo o Alan Patrick jogou. E outros jogadores entraram no segundo tempo e não conseguiram resolver, tanto que os gols saíram só no primeiro tempo, né? Então, O Alan Patrick jogou bem é, quando entrou aqui. não, jogou bem, mas não resolveu, não adiantou. Então, assim, e mesmo assim, Juca, eu acho que os reservas do Inter, eles são melhores, com todo respeito, que os titulares do Guarani de Bagé. Em que série está o Guarani de Bagé? Então, começa por aí. Acho que vocês estão fazendo uma temporada tão irregular quanto a do Grêmio. Eu falei isso no início. Só que com a diferença que vocês trouxeram reforços que já estão entrando e que talvez agora a torcida comece a questionar, porque já estamos na 5ª partida. Sétima rodada que eu vou começar. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. O Doda costuma colocar o recorte a partir das 7, aprendeu com o pai dele lá. Então, a partir da 7ª rodada, ele vai fazer tecer críticas. O Juca já antecipou, mas assim, essa é a grande diferença, talvez, entre o campeonato irregular do Grêmio e a qualidade, o desempenho do Grêmio, versus o resultado, e o resultado do Inter. A qualidade do Inter, o desempenho do Inter e os resultados. Acho que qualidade ambos têm, até mesmo o Cristaldo. Eu já falei aqui, o bom jogador. O problema é quando ele não aparece em campo, né? Ele não busca o jogo. Então, assim, com relação ao Inter, é isso que eu avalio, sabe? Peguei o jogo do Guarani de Bagé, mas aí pegam outros jogos do Inter aí que fez um primeiro tempo horroroso, aí um segundo tempo melhor. O Grêmio é a mesma coisa, fez o primeiro tempo. Mas daí é fator físico, né? Aparece no físico. Pode ser. Acho que sim, é a pré-temporada que não houve, que tá havendo dentro do Campeonato Gaúcho. Mas, cara, o Ipiranga, o Inter ganhou de 3-0 para Rio. Foi 2-0 o primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi bacana. O primeiro jogo do Inter foi contra a Avenida. Aí foi sofrido porque foi o primeiro jogo e 1-0 veio só no segundo tempo, se eu não me engano. Agora, contra o Caxias, eu não me lembro quanto é que... Eu não me lembro. 0-0, primeiro foi tempo 0-0, eu acho. Inverteu. O segundo tempo, eu já vi mais perna do Inter. Eu já vi mais físico do Inter. Aí eu acho que a qualidade daqui a um pouco vai ter que começar a se sobressair também. O Gustavo falou sobre o jogo do Guarani. Eu vejo o jogo do Guarani em questão assim, o time muito nervoso para fazer o resultado. Cada bola que o René pegava na esquerda, o René atirava para dentro da área sem pensar, sem fazer nada. Simplesmente ele só batia de bate-pronto. E que emprego bom esse, né?
Esse do René é muito bom. Tauan Laura tá sendo reintegrado ao grupo. Então É, eu não legal. vejo que no segundo tempo o Internacional dominou o jogo e tal, e a gente acabou vendo o jogo, mas jogando com os reservas no primeiro tempo. Óbvio que o Gustavo falou que os reservas têm que ser melhor do que o time do Guarani, mas tem fator casa, tem fator emoção, fator vontade de ganhar. Eu não sei o que acontece. Às vezes o jogador tem vontade de fazer as coisas e não consegue, como o Ener Valencia. Eu vejo que ele tem vontade de fazer os gols, de fazer as arrancadas que ele fazia, e ele não tá conseguindo, né? Alguma coisa dele mesmo. Tem que dar tempo para ele, como tem que dar tempo para qualquer outro jogador. Como tem que dar tempo também pro JP Galvão também. Tem que dar mais umas 10 partidas para ele titular. E pro Abubakar e pro Funes Mori também. Esse ano o Cavani estreia? O Di Maria também tá chegando, parece. E o Mateja Griezmann também. Foi só falar do Cavani que ele se mexeu, porque ele tava sem se mexer já fazia uns 2 minutos ali, ó. Meu, Griezmann Cavani e Cavani é forte. Bah. Buh! O Griezmann francês, aquele... Mete Sonho da aqui, cara. torcida. Não. Era pra ser tipo assim, ó, Borré, Griezmann e... E Cavani. Quem mais era um outro? Cavani. Aquele cara é um senhor jogador de futebol. Ah, tá louco. Eu não sei que time que ele tá. 2 jogos pelo São Paulo campeão. Que loucura. Não valoriza os ídolos de vocês. né? O Grêmio não trouxe a reposição pro Ferreira, pro Bitelo e pro Soares. E tá metido numa Libertadores. Eu tô dizendo, o Grêmio tá brincando com a sorte. Não, a do Ferreira é o Soteldo, né? Só que esse machucou. Beleza. Jogo, Não, o ok. primeiro jogo da Libertadores eu acho que ele não vai estar pronto ainda. Não, acho que não, cara. A lesão dele é 60, 70 dias, bota mais 20 de retreinamento. Acho que Soteldo só em Mas abril. isso pra adulto, né? Pra criança é menos. a recuperação é mais rápida. É mais rápido, o músculo é menor. Bom, vamos se encaminhar para o final, então, recado final. Vamos passar a bola para cada um dar o seu recado final aqui, vamos gerar a nossa mesa virtual. Vamos começar pelo Doda. Vamos nessa. Torcedor colorado, né? Para vocês aí, um pouco de calma, né? A gente tem que ter calma aí. Claro que a gente, com as contratações que vieram, a gente fica, né, muito entusiasmado, né? Mais pezinho no chão, né? Vamos tentar pezinho no chão. E pro próximo jogo aí já dá uma tristeza, porque é o Lanterna de novo, né? Que a gente vai enfrentar fora de casa. E aí vai ter o Pedro Yarley, parece aí, né? Tô mandando já, não sei. Santa Cruz é complicadinho lá, nos Plátanos, se eu não me engano, um estádiozinho bacana. Vamos tentar ir nesse jogo aí, se Deus quiser. E, cara, tem que ganhar. Tem que ganhar. É a mesma coisa que nós estávamos falando antes, cara. Não importa se é time B, time C, sub-15 que vai estar jogando, cara. Com todo respeito ao time interior. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, tá na hora de ganhar já fora de casa, que tá chegando perto da 7ª partida. Juca, recado final. Vai para o Cudê, nosso treinador, o argentino, Eduardo Cudê, Chacho. Coloca lá em Santa Cruz, Cudê. Coloca lá de titular o Gustavo, o da base, o Gustavo Prado e o Luca. Deixa o Luiz Adriano em Porto Alegre. Tá? Eles vão entrar com vontade lá. Coloca os 2 guris lá. Esse é o meu pedido pro Cudê. Ele vai escutar, ele vai ouvir. Recado final, Vinícius. Eu espero que assim, ó, eu sou ser bem sucinto aqui. Eu só quero que o Grêmio mantenha o resultado, mas que melhore a atuação. Só isso. Tem que melhorar o futebol dentro de campo. Eu acho que a partir do momento que o Grêmio melhorar esse desempenho, como o resultado já está sendo conquistado, a tendência é só melhorar. Recado final, Marcos. O jogo contra o Santa Cruz dá pra ganhar lá. Não é em questão assim, ó. Tem que ganhar mesmo, mas o que eu vejo assim não dá pra desmerecer os times do interior. Não dá pra dizer que pode ir com um time reserva lá e que vai ganhar deles. Tem que ter respeito com os times do interior.
Coisa que não tava tendo contra o time do Guarani, que estavam dizendo que já tava rebaixado. E ganhou do Internacional em casa. E já não tá Então, mais veja na assim. linha do rebaixamento. Já não tá. E os jogadores, eles escutam os programas. Teve uma rádio aí que disse que o Internacional, se levasse o Sub-10, ganhava. Teve. Então, eu vejo assim, tem que ter respeito. Tem que ganhar, mas tem que respeitar também. Então, tem que jogar firme, tem que jogar com vontade para ganhar no interior do Rio Grande do Sul. Bom, o meu recado final vai pro torcedor. Esse mesmo torcedor que o Marcos fez críticas aqui. Tem que ter paciência. Ambos estão usando nesse gauchão, ambos, Grêmio e Inter, guris da base. Então, a gente quer a base jogando? Quer. A gente quer a base jogando. A gente quer que os clubes aproveitem a base. No lado do Grêmio, o Natan Fernandes e o André Henrique, eles vão ganhar oportunidade diante dos percalços aí, diante de um centroavante que é muito insuficiente, que o Grêmio vai ter que dar um jeito de resolver, de descartar esse jogador em algum momento, porque a torcida não aguenta. E a torcida não aguentando, esse jogador não tem clima para entrar em campo. Não tem clima. Não tem clima para jogar e ele vai sentir isso e só vai prejudicar o coletivo. Reclama pro Renato. No caso do Natan Fernandes, ele vai ganhar essa oportunidade em razão desse desastre que aconteceu aí com o Soteldo, né? Desastre total. A sorte que, assim, pro gauchão, esses dois podem ser suficientes. O tempo vai dizer se vão ser mesmo. Para Libertadores, a gente precisa de mais. Então, o torcedor gremista segue aguardando anúncios de reforços. Sejam qual for. Eu nem olho nomes mais. Eu quero saber de anúncios oficiais. Só isso. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu. Abraço.